Poucos crentes meditam nas Escrituras. Por isto, são vítimas de um falso evangelho e de falsos ensinamentos. Poucos têm o trabalho de lerem a doutrina dos apóstolos. Nós vamos observar hoje que a igreja pode atrair maldição sobre si se deixar a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Jesus Cristo, o ensinamento de Deus. As igrejas desprezam o que está escrito. Os que estão ensinando desprezam e torcem o que está escrito. Observe a carta aos Gálatas. É uma carta escrita para cortar a lei judaizante ou judaica das igrejas. Paulo chama isto de outro evangelho. O evangelho que aplica a lei no lugar da graça de Deus. Toda esta carta é para revelar que o homem sempre tenta colocar algo dele e de seu pensamento no lugar do Espírito Santo. Observe o que Paulo diz na introdução de sua carta. Versículo 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Há muitos evangelhos diferentes sendo pregados. Passaram para outro evangelho. Deixaram a palavra de Cristo e o ensinamento dos apóstolos. Muitas igrejas que se dizem apostólicas nada têm a ver com o Espírito Santo, com seu ensinamento, com o que está escrito. Simplesmente usam as Escrituras como uma fachada para mascarar um grupo mercenário e falso. Aqui ele diz que os Gálatas estavam deixando muito depressa a graça de Cristo e passando para outro evangelho. As palavras nas Escrituras foram estragadas pelos homens. Hoje a palavra graça também está sendo estragada. Graça é Cristo dado à igreja, conforme está no primeiro capítulo de Efésios. Diz assim, o primeiro capítulo 1 de Efésios, versículos 20 a seguir, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, a igreja que tem Cristo tem unidade. A igreja que tem Cristo tem graça. A igreja que tem Cristo tem tudo de Deus, pois Cristo é cheio de toda a plenitude da divindade. É o princípio e o fim, e ele deve ter a primazia e ser o cabeça. Portanto, a igreja deve ser a igreja da unidade do Espírito. É o contrário do que acontece hoje. Cada dia mais a igreja divide, subdivide, a ponto de lideranças criar uma doutrina que vai além da doutrina dos apóstolos para explicar as divisões. Portanto, a primeira coisa que está provada nas Escrituras é que o homem atrai, e a igreja, segundo a carne, atrai sobre si mesma a maldição. Veja o que ele diz no versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. É comparado à idolatria, à imagem de escultura que é servida e adorada, uma doutrina falsa. A doutrina do dízimo é uma. Isso prova que se tornam judeus, de que andam para trás, que caem da graça de Deus.
Veja que a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, essa doutrina também não é considerada, ela é ensinada na carta de Pedro. A doutrina da unidade ensinada por Jesus no capítulo 17 de João, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Quem se importa com isto? Quem se importa com o que Jesus disse? Quem se importa com essa carta? Quem se importa com a doutrina dos apóstolos? Cada um quer defender o seu próprio ponto de vista e deixar de lado o que o Espírito Santo ensina. Veja sobre o ministério na igreja. O ministério da igreja não é o ministério da carne, não é o ministério do homem, não é segundo o pensamento humano. Veja em Efésios o que é dito sobre o ministério na igreja. Capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Veja que a graça, isto é Cristo dado a nós. Cristo foi dado à igreja. E Cristo manifesta e ministra interiormente em todos os crentes o seu poder de morte e ressurreição, livrando-nos do pecado e nos trazendo a vida eterna, nos trazendo a vida e a luz. Como ele diz, ele é a luz e quem o tem a luz da vida. Prosseguindo aqui em Efésios, no versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observe que aqueles que se dizem pastores negam que haja profetas. Você encontra profetas nas igrejas? Observe os dons ministeriais. Primeiro vem apóstolos, segundo vem profetas, terceiro vem evangelistas, depois vem pastores e mestres. Por que há pastores? E por que não há mestres? É porque eles tomaram isto como título, como um cargo. Assim, pessoas que não são escolhidas por Deus e nem recebem o dom ministerial estão à frente das igrejas, estão ensinando. Eles subtraem da palavra. Alguns dizem que não existem mais apóstolos. Bem, então por que existem pastores? Se não existem apóstolos e eles estão na mesma lista. Como que eu posso subtrair das escrituras a palavra? Estão roubando, ou como diz o profeta, furtando a palavra de Deus. Furtando o que está escrito, mudando o que o Espírito Santo ensinou. Eu vou ler de novo o versículo. Ele concedeu uns para apóstolos, em primeiro lugar. Segundo, profetas. Portanto, os profetas estão no mesmo lugar dos pastores. Mas como o homem introduziu na igreja sua própria doutrina e seu próprio ensinamento, segundo o seu pensamento, ele despreza a carta aos Gálatas, despreza a carta aos Efésios. Isto é para dar dois pequenos exemplos. Mas poderíamos ir, por exemplo, em Jeremias. E aqui em Jeremias nós temos a explicação para toda a maldição que há nas igrejas. Capítulo 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por que aparta o seu coração do Senhor? É porque lá em Pentecoste, o Espírito Santo foi repartido com cada um, e cada um recebeu o Espírito Santo e se une a ele para ser um com o Senhor. Quando todos os crentes são um com o Espírito Santo, são um com o Pai, com o Filho, assim há um corpo. Se não houver esta unidade, não há o corpo de Cristo. Muitas igrejas repartidas e subdivididas querem ser o corpo. Como são o corpo se são simplesmente partes? Partir, subdividir, criar divisão é trazer morte espiritual, é trazer maldição. Observe
o quanto muitas igrejas evangélicas estão longe da doutrina de Cristo e do ensinamento dos apóstolos. Jesus não é o cabeça. Eles não receberam os dons ministeriais. Observou quais são os dons ministeriais? O que está junto com os pastores? Os profetas, os mestres, os apóstolos, os evangelistas. Portanto, não podemos escolher estas coisas, porque isto é de Cristo, não é humano, isto é de Deus. Portanto, leia a carta aos Gálatas. São outros evangelhos que estão sendo pregados. São outras doutrinas. Isso atrai maldição. Já estive num lugar em que, quanto eles mais oravam para serem curados, mais doentes os crentes se tornavam. Mais enfermidade havia na igreja. Por quê? Porque estava fora da doutrina do Espírito Santo, fora da doutrina de Deus. Era outro evangelho. O outro evangelho traz maldição sobre a igreja. Basta ler. Que a graça e o amor de Jesus Cristo possa ser derramado em nossos corações e os olhos do nosso coração possam ser abertos. Os olhos do nosso coração possam ser iluminados e possamos ver o que está escrito, ter coragem de romper com o que está errado, com o que não é do Espírito Santo, com aquilo que não é do céu. Se ficarmos com o que é terreno, com o que é do homem, nós vamos atrair maldição sobre nós. Que Jesus nos livre e nos dê graça para todos sempre. Vamos meditar no que está escrito. Amém.